Oferecimento Mix Alegria, Milkshake, Raspadinha e o melhor açaí da cidade. Eu amo Ariquemes e contar histórias bonitas de profissões maravilhosas é conosco mesmo. Estamos aqui nesse santuário lindíssimo, Parque Botânico em Ariquemes, com a professora Zenaide Gambart e também a professora Zenaide Parmigiani. Janeiro de 87 e maio de 87 chegaram na nossa querida Ariquemes. Zenaide Gambart, 87, 15 de maio, pisou nessa terra abençoada, foi isso? Isso, graças a Deus, em maio de 87 eu chegava em Ariquemes e fui acolhida pelo povo de Ariquemes com aquele abraço caloroso e com aquele, ao mesmo tempo, com aquele susto pela diferença de choque de cultura, saindo de Santa Catarina para Rondônia. E você, Zenaide Parmigiani, foi professora da minha Carol, professora do Júlio que está ali. Como foi em janeiro de 87 chegar em Ariquemes? Quando a gente é jovem, a gente procura aventura, né? E eu saí do Paraná com 18 anos e vim para Ariquemes procurar ser professora por causa dos salários que eu oferecia aqui. Então, a diferença cultural é que mais me chocou e com o que eu mais aprendi. Ah, você disse que quando chegou na sala de aula conhecia toda a cultura do Sul. De repente chega e encontra a gente São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rondônia, Acre. Surpreendeu? Muito, principalmente porque eu falava arrastado, né? E eu falava o gato do mato, o cachorro do morro. E os alunos riam de mim, eu não sabia por quê. Então é muita a diferença cultural que a gente vê. Isso me fascinou também, porque aí você foge daquele padrão que você tem e você absorve outros, né? Então você vai aprendendo. Isso é muito bom, foi muito bom. Aprendendo e os alunos com certeza prestigiando, porque aprenderam. Hoje são profissionais realizados porque passaram por vocês. Zenaide Gambart, conta um pouco pra gente aí como, depois Zenaide conta também pra gente, esse chamado para ser uma educadora, para trabalhar nessa área. Então, esse chamado para trabalhar, para ser professora, ele nasceu quando eu era muito pequena. Eu era criança mesmo e eu deslumbrava quando eu via aquelas professoras elegantes, que sentavam-se elegante, que conversavam, que gesticulavam. E eu ficava encantada, fascinada, e eu decidi que era isso que eu queria para mim. Embora o papai não concordasse com essa ideia, porque as professoras, elas não eram tão bem vistas, porque elas saíam no noturno para estudar. Então ele contrariava essa minha ideia. Mas o tempo passou e eu persegui esse sonho. Em 75 meu pai faleceu, eu fiquei um tanto desamparada e fui estudar. E lá eu me encontrei e com 17 anos eu já estava dentro de uma sala de aula multisseriada. Aquela que compreende o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Bem complexo, hein? Bastante complexo. Isso lá no interior de Santa Catarina, na cidade de Piratuba, linha São José, na beirada do Rio do Peixe. Isso, já você conta como foi essa vinda agora para Ariquemes, Rondônia. Zenaide, fala pra gente como foi o chamado dessa área da educação. A gente vivia uma época em que a gente tinha poucas informações e a gente tinha poucos sonhos, né? Mas uma coisa eu sabia, eu queria lidar com gente. E para mim a educação seria um caminho de transformação. Eu muito participava de grupo de jovem, então eu queria ser professora. De todas as formas eu queria ser professora. E com 16 anos, na cidade lá em Capitão e Olho das Marcas. O pessoal de lá está acompanhando, tá? Pode falar da sua cidade. Assim, a gente era um grupo de pessoas, fez uma turma de magistério. Quando a gente começou o segundo ano do magistério, nós fomos para a sala, porque não tinha professores na época. Então eu tinha 16 anos, eu fiz um concurso no município e a gente tomou posse, tinha carteira assinada numa época que nem podia, né? E a gente tinha não só eu, nós éramos em 7, 8, e eu fui para a sala de aula. E assim, nunca quis ser outra coisa. Eu tive outras oportunidades de fazer ou de trabalhar em outras coisas. Mas era aquilo que eu gostava, é aquilo que eu queria fazer e eu comecei a trabalhar. E depois de lá, eu quis vir para cá.
Professora Zenaide, como foi esse começo aqui em Rondônia, unir, como você falou para a gente aqui, essa diferença de culturas, você vindo do Sul? Viver no Sul, na década de 80, era viver num lugar pequeno, com poucas informações e poucas mudanças. Então, pouco eu conhecia da vida e do mundo. Quando eu chego em Rondônia, eu encontro pessoas de todos os lugares do país, né? Tanto que aqui a gente tinha uma pesquisa que 40% era paranaense e 60% era de todos os estados. Então, esse foi um aumento do meu conhecimento e do meu aprendizado, né? E ir para a sala de aula, eu vindo do Sul, com essas culturas diferentes, foi um choque, né? Foi um choque muito grande. Primeiro que eu falava cantado, né? E aí eu falava o jeito que os meninos riam, menino de segundo ano riam de mim, eu ficava sem entender por que eles riam. Aí você pegava um lá do Espírito Santo, que falava de uma forma, outro do Acre, outro do Rio de Janeiro. Que tinha muito pessoal do Nordeste, não tem, né? Mas na época, pra mim era tudo novidade, o pessoal do Nordeste, o pessoal da Mineiro, Paulista e tudo, então o sotaque diferente, as coisas diferentes, isso deu um choque de cultura, pra mim foi um choque de cultura. Então esse aprender a ser diferente, me refazer como pessoa, como cultura, como ver as coisas, isso tudo foi importante. Tá certo. Agora vamos falar um pouco, Zenaide Gambatti, sobre essa realização como educadora. Ver pessoas que passaram por você principalmente que pegou desde pequenininho, né, que pegou a parte do fundamental em Cacaulândia, foi isso que você trabalhou? E ver realização profissional dessas pessoas. Então, Helena, a maior realização minha, ela aconteceu, foi nesse período. Eu trabalhei 18 anos com alfabetização. E nos anos 80, quando o aluno chegava para a alfabetização, ele chegava totalmente cruzinho mesmo. Ele não sabia muitas vezes nem pegar o lápis na mão. E nós trabalhávamos esse aluno, muitas vezes pegava na mãozinha e ensinava os primeiros traçados. E esse aluno desenvolvia. E quando chegava no mês de agosto, setembro e outubro, que vinha a cartinha do dia do professor, então era a nossa realização profissional. A minha maior realização, então, foi a alfabetização. Agora, eu trabalhei também como orientadora, poder estar direcionando esses jovens, contando até partes da história, motivando. E também a questão da gestão, que eu trabalhei na gestão de 2002 até 2016. E nós eu trabalhei na gestão no Heitor Villa-Lobos, em parceria com o professor Gildo. Nós trabalhávamos num sistema de gestão democrática, compartilhada. E aí, então, esse trabalho de equipe, ele se torna muito gratificante. Nós costumávamos dizer que nós tínhamos no Heitor Villa-Lobos a família Heitor Villa-Lobos, porque quando tinha um problema para resolver, todos estavam juntos. Mas os problemas da administração, ele é muito maior do que um problema de sala de aula. Ali você resolve mais pessoal e eu acho que aí ele cresce de dimensão quando você pega uma escola que eu creio que acho que mais de 1.000 alunos, Heitor Villa-Lobos. Nós chegamos a trabalhar com 2.000 alunos. Realmente os problemas são inúmeros, né? Porque nós temos a parte administrativa, financeira, pedagógica, disciplinar, né? E os problemas são bastante. Mas como nós trabalhávamos com essa gestão compartilhada, participativa, as coisas se tornam mais fáceis. Nós descentralizamos os problemas. Nós não carregamos os problemas nas costas. Esta é a vantagem de uma gestão democrática. Muito bom. Zenaide Parmigiani, acho que eu aprendi. Fala um pouco pra gente interagir essa equipe, você como professora, tido como uma professora brava, é verdade? O Júnior tá ali, é aluno, mas ser apaixonada pela profissão. Quando você está na sala de aula e você gosta, você quer ver as coisas acontecerem, né? Então eu sempre fui aquela professora que eu achava que o aluno tinha que crescer, que ele tinha que ir para frente. Então você buscar isso, e nem sempre o aluno tem o mesmo interesse que você. E às vezes o que você está falando não é aquilo que ele quer ouvir, mas você tem que fazer a sua parte. Então é uma coisa muito complicada a sala de aula, que você tem que fazer o seu papel.
Você tem que cumprir o seu currículo. Uma missão, né? Você tem um currículo para cumprir, você tem que ensinar aquilo ao mesmo tempo que você tem que motivar o aluno para aprender, né? Você tem que dar um sentido àquilo para ele aprender e você tem que ter o controle de 30 moleques na sala. Eu falo sempre que ser professor não é para qualquer um. O professor tem que ser muito versátil, ele tem que ser muito dinâmico para ele conseguir estar na sala de aula, estar com esse monte de menino que tem 30 sonhos, tem 30 famílias, tem 30 projetos, e você juntar tudo isso numa aula de 60 minutos, de 50 minutos que seja. Então é um trabalho, só que é gratificante quando você vê o resultado disso. Isso te faz bem. Quando você fala, olha, hoje, a melhor coisa que tem, até hoje eu falo para os meus colegas assim, é sair da sala e dizer, poxa, hoje teve um aluno que prestou atenção no que eu falei, a gente já saía feliz da vida, né? E quero que você fale já depois pra gente sobre se você fosse convidada para uma outra profissão. Mas você vai contar pra gente já já. Zenaide, a família fez parte dessa história, você falou desse trabalho juntamente com o Heitor Villa-Lobos, mas ser educadora está no sangue. Continua, fala um pouco pra gente, está aposentada, continua trabalhando? Sim, eu aposentei em 2016, aí eu dei um tempo, eu não estava bem de saúde, mas aí eu não estava mais aguentando ficar em casa. Ficar longe dos da alunos, meninada, daquele eu barulho. precisava retornar. E aí então eu voltei, eu estou trabalhando, atualmente eu estou trabalhando, estou realizada, né, trabalhando com a pedagogia, coordenando o curso e dando aula. E quando você pensa que você pode transformar vidas, dar sentido, ensinar para eles um pouco de empatia, que hoje o mundo está tão carente, isso te faz muito bem. Então eu pretendo continuar. Continua na educação, então tá dada a resposta. Já prepara aí uma mensagem, porque os alunos estão lá, pessoas que querem ser professor, será que eu vou escolher essa profissão? Você já fala. Fala um pouco pra gente então também você sobre essa realização, sobre essa busca e sobre encontrar hoje os queridos e falar, obrigado professor, eu quero assistir sua aula de novo. Eu falo sempre que eu escolhi ser professora porque eu gosto de ser. Se fosse para mim escolher, eu escolheria ser professora. Hoje eu estou na FAEL, sou diretora da FAEL, não me afastei da educação, porque eu acho que a educação faz parte de mim. O estar com pessoas, ou acreditar que as pessoas podem fazer diferente, é o bacana. E o gratificante é hoje, depois das vezes de aluno de 30 anos, às vezes a gente fala, professora, você lembra de mim? Putz, eu não lembro. Poxa, você gostava tanto de mim, mas eu não lembro, eu tive milhares de alunos, né? Mas é gratificante quando a gente encontra eles e eles lembram, né? Tem um episódio, um dia eu encontrei, estou andando na rua e chega um menino correndo, cabeludo atrás de mim, que eles é violento, eu falei, você é assaltado. Meu Deus, aí parei, fui entrar no carro e ele gritou, professora! Aí chegou me abraçando, pensa num lugar meio escuro, e eu falei, gente do céu. Aí ele falou, professora, obrigada. Eu brigava tanto com a senhora e hoje eu entendo a senhora. Olha só. Eu entendo a senhora e eu queria sentar com a senhora uma hora assim e ficar conversando para aproveitar o que eu perdi. Olha só. Isso é gratificante, porque quando a gente está com um adolescente, ele tem os outros interesses. Quando vai amadurecendo aquilo que você, os valores que você pregou, aquilo que você investiu, é que ele vai colocar em prática. Então isso é o resultado, é o que a gente ganha, o lado romântico da profissão, né? Se a gente for pensar esse lado romântico. Claro que tem os problemas que depois a gente pode, que são os problemas financeiros, desvalorização e tal, mas esse é o lado bom da profissão. Tá certo. Prepara então a sua mensagem. Que mensagem você deixa para quem pretende ser professora? Meu Deus, mas essa profissão, como seu pai disse, não, professora não é valorizada e tem que estudar de noite. Mas o que você diria hoje para quem tem esse sonho na área da educação? Então, para os alunos que sonham com o legado de ser um professor, eu diria que se você sonha com essa profissão, você vai se realizar. Com certeza. Agora, se você não gosta de gente, de estar com pessoas, então você parte para outro caminho, porque realmente não é a sua área, a sua praia. O nosso trabalho é estar trabalhando, moldando vidas. Nós pegamos verdadeiras pedras brutas e transformamos em diamantes.
Eita, que palavra linda! Os meus 2 diamantes passaram junto com as 2. Gente, são diamantes lindos demais, Carolina e Jurandir. E já prepara aí sobre a família que fez parte dessa história e fala pra gente um pouco essa mensagem que você que deixou claro, se você escolhesse de novo, escolheria ser professora para quem tem esse sonho. Para quem quer ser professor, tem que saber que ser professor é acreditar que as pessoas podem ser melhores e que o mundo pode ser melhor. E que aonde você estiver, você vai mudar para bem ou para mal. Então não adianta você querer ser professor e achar que você vai ficar escondidinho dentro da sala de aula e você é alguém que está mudando alguma coisa. E você tem que gostar disso. E a criança vai falar, a gente tem que gostar de gente e acreditar em gente. Ser professor é isso. E aí eu não vejo isso aí, porque o pessoal fala assim, eu gosto muito, me realizo como professor, mas a gente sabe que a profissão tem espinhos e eles vão aparecer. Mas quando você tem um objetivo lá na frente, esses espinhos você vai levantando e vai tirando. Né? O salário do professor é baixo. Eu sempre brigava assim, com meus colegas. Eu falava, o salário a gente discute no sindicato. A gente discute nos movimentos. Aqui na escola, nós vamos fazer o melhor da gente, independente se o salário é bom ou se o salário é ruim. Então essa é a parte. Ser professor é acreditar que as pessoas podem ser transformadas. Que as pessoas têm sonhos e esses sonhos podem ser realizados. E vocês 2 acreditou tanto que continua na educação. Você também continua, né? Eu continuo. Eu sou diretora da FAEL hoje e eu continuo acreditando em sonhos. E é bom lá na faculdade também. Você vê a pessoa chegar e falar, Zenaide, a gente sabe, Zenaide, que bom, eu acabei minha faculdade, eu não sabia que ia mudar tanto minha vida. Né? Então, e acreditar nisso, que o conhecimento te leva à transformação. Te leva à mudança, te leva a acreditar e te leva, eu falo sempre, te leva a ver um mundo diferente. Esse aqui é o mais importante. Escutou aí? Para quem quer ser professor? É felicidade demais, gente. Minha filha formou pela FAEL. Zenaide, família, quem fez parte de toda essa história, e a mensagem final em especial para os alunos, aqueles que vibraram com os momentos de alegria, mas e também, professora, anota, professora. Vim para Rondônia com aquela expectativa que eu ia vir aqui e quando eu me aposentasse, eu viesse a me aposentar, eu retornaria para a minha família. E aí esse foi um sonho que se desfez, né? Eu cheguei em Rondônia, eu me casei, eu tenho 2 filhos. Fala o nome aí do esposo e dos filhos. Sim, eu sou casada com o João Gambarte, que trabalha na educação também. E eu sou mãe do Wendrio Gambarte e do Werner. Meus filhos, os 2 são bacharéis, bacharel em Direito, o Wendrio, bacharel em Enfermagem, o Werner. Ambos estão na polícia, o Wendrio na polícia penal e o Werner na polícia militar. E é uma realização muito grande. É uma realização e também vale a pena dizer para os nossos alunos, para aquelas pessoas que dizem que a educação não vale a pena, que o financeiro é muito ruim, dizer para eles que realmente o professor não é valorizado tanto quanto devia, mas que o professor consegue realizar os seus sonhos sim, tanto que eu consegui, tenho 2 filhos formados, bacharelado, o que eu tenho, tudo eu devo à educação. Bom demais! Obrigado, professora Zenaide Gambarte. Agora, Zenaide Parmigiani fazendo esse fechamento também, a família em especial. Eu acho assim, que a família da gente é a base da vida da gente. Eu estou longe de casa tem 33 anos que eu vim para Rondônia, então eu sou mais rondoniense que paranaense. Eu vivi muito mais tempo longe deles do que perto. Mas a gente não esquece os valores, as regras, aquilo que a gente aprendeu com eles. Eu lembro que quando a gente ia para a roça, meu pai dizia, estuda, Zenaide, que é a única coisa que eu posso te dar, porque a gente era pobre, né? Então meu pai, ele era doente, mas ele sempre falava, tem que estudar, né? E a minha mãe era guerreira, minha mãe fazia a horta pra gente vender as verduras e não faltar o caderno e o lápis, porque era uma época que a gente comprava tudo. Então é a família que me incentivou. Eu venho de uma família, eu tenho tios professores, então isso também ajudou. Eu acho que quando a gente tem um projeto de vida, a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. A gente tem que lutar por ele. E às vezes não vai chegar no caminho que a gente escolher, vai dar umas curvas, umas lobatas, mas você vai chegar. Basta acreditar e você vai longe quando você acredita que você consegue aquilo que você quer.
Muito bom o nosso bate-papo. Pelo que eu senti, todas duas se tornaram tão ariquemenses quanto eu. E a história continua aqui, né? Então vamos dar um brinde ao nosso Ariquemes, as primeiras professoras que eu entrevistei, terão muitas outras, mas fiquei muito feliz com esse momento. Obrigado, que Deus abençoe essa área tão linda que vocês escolheram. Obrigada a vocês. Sucesso, gente! Quarentena com Mix Alegria é imunidade em alta todo dia. Aqui o açaí é puro e concentrado. Açaí com sorvete de leite ninho, famoso casadinho. Tem milkshake e a famosa raspadinha. Mix Alegria leva todas essas delícias no conforto do seu lar ou você pode retirar aqui no IG Shopping e com uma super promoção. Na compra de 3 milkshakes ou 3 açaís, ganhe uma raspadinha de brinde. Uau! Bom demais! Mix Alegria no WhatsApp 984788174 para entrega ou para você tirar aqui no IG Shopping.